Porque quando nós somos do Senhor, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, existi das coisas próprias de menino. Vamos orar? Oh Deus, deixar de ser menino dói. Não é algo confortável. Não é algo que naturalmente nós gostamos. Crescer, ser transformados pelo Senhor, é um processo, ao mesmo tempo que é glorioso, ele confronta muito o nosso eu, o pecado restante na nossa vida. Eu creio que hoje de manhã o Senhor já nos confrontou na nossa meninice, quando o nosso foco muitas vezes está errado. Quando nós deixamos de olhar para a obra gloriosa que o Senhor nos chamou, no que nós fomos resgatados para fazer, nós que não éramos povo do Senhor, mas que fomos chamados das trevas para a luz, para proclamar. Deixamos de obedecer ao Senhor do que é básico. Nós queremos pedir ao Senhor que essa série seja uma bênção nas nossas vidas. Teu Espírito que é o mestre por excelência, que Teu Espírito que nos convence, que nos converte, possa agir e ser derramado sobre a Tua igreja. Nós não queremos sair daqui, Deus, apenas com mais informações de como devemos viver diante de Ti, diante da sociedade, mas nós precisamos desesperadamente experimentar uma transformação do alto e eu a pessoa que mais precisa. Do coração e da Tua igreja. Tive a oportunidade de voltar a um local que te marcou na sua infância. Sabe, uma casa antiga, uma árvore, por que não uma árvore? E você teve a impressão, quando você voltou àquele local, que aquela árvore que era grande na infância, não é tão grande assim. Aquela casa que era enorme. Meu pai gostava de levar a gente numa cachoeira chamada Cascata. Levava um isopor com pão com salame, com banana e um refrigerante que eu acho que quase ninguém conhece. Baré. Quem conhece Baré aqui? Tem mais de 40 para conhecer Baré. Baré Tutti Frutti é melhor que o Baré Cola. Vocês sabem disso, né? Então era maravilhoso. E aquela cachoeira, gente, maravilhosa, enorme quando eu era menino. E eu tinha medo daquela queda d'água. E eu ficava ali tomando banho com meu pai. Eu tenho uma foto linda com meu pai. Agora recente eu voltei mimoso e visitar a cachoeira. Diminuiu. A queda d'água que era enorme. Eu falei, mas gente, essa aqui ficava com medo de quê aqui? E a cachoeira que diminuiu. O medo que eu tinha, eu era menino. Quando nós somos meninos, nós temos medos próprios de menino. Medos. Quando você é menino, é normal pensar como menino, ir como menino, falar como menino. Criança faz criancice mesmo. Não é pecado ser criança, você sabia disso? Fazer cocô na fralda quando você é criança. Orar quando você está com fome.
Normal para uma criança. Nada disso é anormal. São coisas de menino. O problema é quando você não pula de fase, você não muda. Queridos irmãos e visitantes, eu estou convencido de que no momento que você compreende o Evangelho, que você é convertido, Deus imediatamente te chama a uma maturidade cristã. E são várias exortações que nós encontramos na Bíblia sobre a necessidade de crescer. Nós não podemos cair naquela crise do Peter Pan, meu desenho favorito na infância, que achava bonito continuar sempre sendo menino. Na linguagem de hoje, é aquela pessoa que vive eternamente na quinta série. Você conhece alguém assim? Sabe aquela quinta série que não passa? Mas mais com meninos do que com meninas. A vida cristã, ela começa com um novo nascimento, independente da idade. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, que você é uma nova criação, você precisa agora crescer, amadurecer. E nas palavras do apóstolo Paulo é desenvolver a salvação. Porque o evangelho não nos deixa estacionados. Ele nos move, nos confronta e nos conduz à transformação. E a figura que me vem à mente quando eu penso nesse trabalhar de Jesus Cristo, é Jesus Cristo com um capacete de obra, com uma prancheta na mão, meu nome escrito. E várias anotações. E como ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, ele trabalha 24 horas na minha vida, porque eu sou uma obra inacabada. Aliás, todo convertido é uma obra inacabada. O Redentor está trabalhando. Mas o ponto é que crescer dói, gente. Deixar de ser menino dói, porque confronta a nossa maneira de pensar, expõe muitas vezes as nossas motivações equivocadas. Saiba de uma coisa, esse confronto não é acidental. Deus para a nossa vida é intencional, porque Deus não está interessado em preservar a imaturidade confortável, mas em formar Cristo em cada um dos seus filhos. Isso. Meninos e meninas, presta atenção. Olha o que o Ronaldo Lidório diz. Permanecer na infância espiritual não é sinal de simplicidade, estagnação. É um chamado à maturidade cristã. É um convite a abandonar a infância da fé. Aprender a confiar no Pai quando o caminho não muda. Os nãos de Deus nos desestabilizam. Porque o não de Deus não se trata necessariamente de rejeição ou disciplina, é redireção. Deus corrigindo a nossa rota porque Ele nos ama. Como eu disse, irmãos, essa série é para mim. Eu preciso desesperadamente abandonar as minhas meninices. A igreja de Corinto era extremamente infantil. Vangloriava-se em homens, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Uma igreja extremamente orgulhosa. Hoje eu vou inicialmente não fazer uma exposição bíblica como eu gosto e tento fazer todo domingo com vocês. O sermão de hoje tem um tom biográfico, mas não para exaltar personagens bíblicos. Não para dizer que você tem que se converter a Paulo, mas eu pretendo no final fazer uma exposição de um texto. O ponto é destacar como a graça de Deus operou o crescimento espiritual na vida de personagens dos seus filhos. Que o propósito de Deus não é nos converter a Abraão e vou fazer aqui uma pregação moralista para vocês. Porque todos esses foram inacabados e Deus registrou o pecado desses irmãos nossos. Eu tenho falado para vocês que os nossos óculos do Evangelho não nos permitem olhar para os personagens bíblicos como heróis. O propósito de Deus é mostrar o quanto nós somos dependentes do Espírito Santo, como o pastor colocou muito bem para nós. Até que chegamos à maturidade da fé, para que não sejamos crianças levadas por todo o vento de doutrina. Paulo não nega o tempo de menino. Houve um momento da sua vida que ele desistiu das coisas próprias de menino. Olhando do nosso querido e amado apóstolo Paulo, que antes da conversão considerava Jesus um falso profeta, um falso mestre, de tal maneira que ele perseguiu o cristianismo e queria destruir o cristianismo, logo no início, porque ele considerava Jesus alguém enviado por Deus
mas alguém que estava pregando heresia. E ele levou essa ideia às últimas consequências, de tal maneira que ele matou vários discípulos do Senhor, mas foi perseguindo o cristianismo. Com ele foi convertido. O maior teólogo, o maior missionário, o maior apologeta, o maior filósofo cristão. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Seus textos, inspirados pelo Espírito Santo, são traduzidos para várias línguas. Curiosamente, irmãos, quanto mais Paulo amadurecia na sua caminhada com Cristo, ele reconhecia a necessidade de um Redentor. Eu amo esse texto, se você puder, marca na sua Bíblia aí que ele está no status do meu Instagram. Projeta, por favor. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Essas palavras não é de alguém recém-convertido, ele não está falando da sua vida pregressa, é uma declaração de um crente maduro, alguém maduro na fé que diz, eu sou, que desistiu das coisas de menino. Parece até contraditório, irmãos, mas uma das marcas do amadurecimento é enxergar o quanto você é pecador ainda e o quanto você precisa de um redentor, de alguém que faça por você o que você não consegue fazer. Esse irmão, o nosso querido apóstolo Paulo, foi um homem extremamente trabalhado por Deus. Seu apostolado, ele não se considerava o maior apóstolo de todos, talvez o mais usado por Deus, mas ele não olhava para isso como uma maneira de se vangloriar, porque ele dizia assim, porque sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Eu amo quando ele diz assim, não eu, a graça de Deus comigo. Ele tinha consciência que ele recebeu do Senhor. E o apóstolo Paulo sabia equacionar como ninguém a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele se esforçava no trabalho do Senhor, mas ele reconhecia que era a graça de Deus. Teve um momento na sua vida muito especial, você conhece. Ele teve uma experiência especial, aquilo que ele chama de terceiro céu. Jesus chamou ele para ver coisas gloriosas. Sabe o que é curioso, irmãos? Ele termina essa experiência, não sai dando testemunho nas igrejas. Ele não quer logo contar dessa experiência que ele teve. Onde acontece ali o espinho na carne? Essa experiência é o prelúdio do espinho na carne. Ele só contou essa experiência 14 anos depois. E a motivação foi porque ele foi constrangido a fazer isso. Porque a igreja de Corinto duvidava do apostolado. Chamava Paulo até de fraco, para vocês terem ideia. Ele é bom de carta, mas na presença ele é fraquinho. Diz a Bíblia que essa experiência que Paulo teve foi algo arrebatador. Qualquer experiência. Diz a Bíblia que quando ele termina aquela experiência gloriosa que ele chama de terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, termina e ele é ferido com um espinho na carne. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Por que esse homem precisou do espinho na carne? O mesmo motivo que eu e você precisamos também. Ele é inacabado. Sem medo de expor o motivo pelo qual ele foi ferido, ele diz, para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu li isso pela primeira vez, entendendo a palavra de Deus, eu pensei, Paulo tinha a mesma tendência que eu tenho, para que não me ensoberbecesse, para que não fique orgulhoso. Pasme, mesmo que você não tenha consciência disso, você também tem essa tendência. Porque a soberba é a primeira roupa que nós vestimos lá no Éden e a última que nós vamos tirar. Essa sepultura. Paulo tinha a tendência à soberba e como um homem maduro, ele não tem vergonha de dizer, eu tive uma experiência maravilhosa, mas nessa experiência maravilhosa, Deus fez algo para me manter humilde.
É nessa experiência que ele cresce com o não de Cristo. O não de Cristo nos faz crescer, abandonar a meninice. Mas ele orou, ele pediu, Senhor, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois mais gloriarei na fraqueza. Sobre mim repousa o poder de Cristo. Buscou o Senhor com muita fé, e ele acreditava na soberania de Deus, e pediu, Senhor, se possível, tire de mim esse espinho. Qual foi a resposta de Jesus? Te dá graça para você conviver com isso, porque eu tenho um propósito claro, e vou revelar para você, é para que você não fique soberbo. Isso o espinho. Eu vou te capacitar com graça, porque é nesse espinho que eu te resgato, Paulo. Trabalhado pela graça de Deus, ele disse algo muito especial que me confronta, irmãos. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Prazer, Paulo? Sério mesmo que você está falando? Ter no as privações, as perseguições, nas angústias. Prazer nisso, Paulo? Você é masoquista? Não. Apenas um homem trabalhado pela graça de Deus. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está me ensinando e te ensinando também. O foco do processo da maturidade cristã é o produto final. Deus está fazendo na minha vida e na sua. Isso você não deve se importar tanto com o processo que Deus está usando. Para que sob mim repouse o poder de Cristo, pois quando eu sou fraco, reconhecendo a minha fraqueza, é que eu sou fortalecido no Senhor. O grego aqui é, o poder de Deus faz tendas. Quando? Quando o espinho está ali, cravado. Conhecer que você é fraco. Jesus sabe desmamar a gente. A oração é que Deus use essa série para ir. Por isso que para liderar a igreja do Senhor, não pode ser imaturo. Um perigo um líder imaturo. O neófito é alguém recém-convertido. Sabe por quê, irmãos? Crianças abandonam a brincadeira por qualquer coisa. Gostou de jogar bola na infância aí? Sabe aquele colega que tinha bola? E se você contrariasse ele, ele pegava a bola e ia embora? Quem sabe você era um desses? Ou aquela que levava as mais bonecas, e aí acabou a brincadeira porque eu fui contrariado. Jesus não está interessado em massagear o nosso ego. Ele pregou um sermão mais duro. E algumas pessoas abandonaram. E ele vira para os seus discípulos e fala assim, vocês também não querem ir embora? Temos, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Outro dia chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, o Senhor pegou pesado demais e os religiosos estão escandalizados com o Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Cego querendo guiar, não pode. Entre as experiências do apóstolo Paulo, ele curou um aleijado. A reação foi imediata. Quando as pessoas viram um aleijado sendo curado, diz a Bíblia que a multidão, vendo o que Paulo fez, gritaram em língua licaônica, os deuses estão aqui em forma de homens. Para idolatrar o apóstolo Paulo e Barnabé. É chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Sabe qual foi a reação de Paulo, gente? Rasgou as suas vestes. Estou imediatamente. Vê se eu projetei, Ana Clara. Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Quando você vê gente aí vendendo toalha suada de certo apóstolo, propaganda de homens, os mesmos sentimentos.
nada especial em mim. Eu amei quando o pastor Davis falou hoje. Nós não somos indispensáveis. Deus não precisa do pastor Bruno, gente. Isso gera em mim. E, apesar de mim, ele quer usar a minha vida, e a sua também, saiba disso. Esse Paulo que diz assim, todavia não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Falava como menino. Pensava como menino. Cheguei a ser homem. É que eu já desisti das coisas de menino. Paulo foi um instrumento nas mãos do Redentor, tremendamente usado por Deus, e ele aprendeu, irmãos, isso para mim é muito especial, a andar em humildade e dependência. Ele aprendeu algo que é dificílimo, contentamento. Contentamento. Como o Evangelho enche o meu coração de esperança. Porque podemos aprender até aquilo que naturalmente nós não gostamos. 19 de março eu completarei 45 anos de idade. Como Deus tem me confrontado. Aos Filipenses, ele disse, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi contentamento em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo, toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Nesse contexto que Paulo diz, tudo posso. Ele que me fortalece. O ponto é, ele aprendeu. Ele não nasceu de novo já sabendo dessas coisas. Apesar de ser um apóstolo chamado como um propagador do Evangelho, com as credenciais apostólicas, Paulo aprendeu contentamento. Eu poderia falar mais sobre a vida do apóstolo Paulo aqui com vocês. Mas eu gostaria de caminhar com vocês agora para o final da vida dele. O maior líder do cristianismo foi preso e está capturado. Foi levado para Roma, jogado numa prisão, úmida, fria, sem saneamento básico, sem banheiro. Que o pastor falou tanto aqui para nós. E dessa prisão que ele escreveu ao jovem Timóteo. Nós vamos ver agora, são palavras de um menino. Com as últimas palavras. Orientações. Eu amo essas últimas. As últimas palavras de alguém escolhidas. Vai falar qualquer coisa. Sabe que aquele é o seu último momento com alguém. Ele diz assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Chegou, e a palavra aqui é kairos. Paulo não usa a palavra morte. Você tem consciência que vai morrer. Porque ele tem consciência que vai morrer, ele não pede oração para Deus mudar o quadro. Isso para mim me chamou a atenção demais. Porque Paulo não pediu assim, eu estou preso, mas eu estou na expectativa, orem por mim, porque Deus um dia abriu a porta da prisão para um discípulo. Ele não pede. Deus prolongar os seus dias. Ele sabe que vai morrer. Deus o avisou. Ele não usa a palavra morte por medo dessa palavra morte. Paulo não acredita em confissão positiva, gente. Do que as palavras, né? A palavra tem poder, geralmente as pessoas usam isso. Porque a morte para ele tem um significado muito mais profundo, porque aquele que tem a verdade e a vida, olhar para a morte, muda. Ele diz, olha, o tempo da minha partida chegou. Partida significa desatar, desamarrar, levantar acampamento, soltar um bote amarrado, soltar o prisioneiro. Sabe o que Paulo está dizendo? Chegou a hora, Timóteo, de mudar de endereço. Não é deixar de existir. Não é chegou o fim da linha. A morte é apenas a troca de endereço. Partir e estar com Cristo é o que ele disse, é incomparavelmente melhor. A morte é a limusine. É assim que esse homem maduro entende que o seu momento chegou.
É importantíssimo, irmãos, ter clareza na nossa cabeça que ele tem consciência que vai morrer, porque as próximas palavras vão influenciar isso. Verso 7. A ti o bom combate, letei a carreira, guardei a fé. A figura não é da guerra, mas sim de uma competição atlética, provavelmente uma disputa de luta romana. Meus irmãos, existem combates que não são bons. Perde tempo com briguinha não, Timóteo. Perde tempo com essas briguinhas bobas. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, Timóteo. Deixa eu confessar um pecado para vocês aqui. Tem muito tempo não, tá, gente? Tem pouco tempo. Eu me peguei numa discussão assim, entre aspas. Tem um grupo de futebol. E umas garotadas, os meninos mais novos do que eu. Eles começaram a falar que o Neymar é melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu não aceito isso de jeito nenhum. E eu comecei a discutir com eles. Discuti assim, gente, o argumento de vocês não dá, e aquela coisa toda. Aí eu descobri que tem várias páginas no Facebook também, que tem gente que defende isso. E eu fui para as páginas e comecei a escrever lá. Até o momento que o Espírito Santo falou, menino, o que você está fazendo, cara? Coisa de menino. Parece um adolescentezinho. Você. É preciso desistir das coisas de menino. É preciso sair da quinta série. Quantos combates tolos, gente. Briguinha tola. Paulo diz, ó, eu combati, mas foi o bom combate. Eu guardei a fé, ou seja, eu guardei as verdades do Evangelho, eu continuei confiando. Não é abrir mão das suas convicções que ele está dizendo aqui. A preocupação de Paulo não era se ele foi bem sucedido, mas ele continuou fiel ao Senhor. Fico pensando, irmãos, quantos combates desnecessários na nossa vida quando o Evangelho não está em jogo. Para o apóstolo Paulo, quando o Evangelho está em jogo, 1 centavo valia 1 milhão. Paulo sabe que os meninos amam bater besteiras. Ele diz para o apóstolo, para Timóteo, projeta na clara. E lembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente, Timóteo, os falatórios inúteis, profanos, pois os que se entregam, isso avançarão cada vez mais na impiedade. Eles corroem como um câncer. Então, agora, Leto, e os visitantes, né? No grego significa amado, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Evita brigas tolas. Perde tempo com isso, não. Perguntaram um dia desse para o pastor Hernandes. Diferente, pastor. Evitaria entrar em algumas brigas que eu entrei. Às vezes tem uns meninos que gostam, né? Adultos também, só na idade, mas com as mesmas meninices. Vejam, irmãos, luta foi o que não faltou para a vida do apóstolo Paulo. Contra Satanás, religiosos, enfermidade, contra falsos irmãos, o governo, ele foi perseguido. Por isso que a metáfora melhor, ou a metáfora talvez precisa ser completa, não é da igreja como apenas um hospital. A igreja também é um exército. Ninguém fica saudável no hospital a sua vida inteira. A igreja não pode ser apenas um hospital. Paulo, ele era alguém que começou cego no hospital, precisando de Barnabé para guiá-lo. Mas no final ele disse, eu combati o bom combate. Ele experimentou o que é viver fora do Éden. E fora do Éden, irmãos, nós enfrentamos tribulações acima das nossas forças. Não confunda tentações com tribulações. A Bíblia diz sim que nós não seremos tentados acima da nossa força.
tribulações nós vamos. Presta atenção, o texto lá de tentação aumenta a nossa responsabilidade, porque se você cair, você não pode falar para Deus assim: essa foi acima da minha força, Deus. Mas seremos atribulados sim, em algum momento você vai receber algo. Olha o que Paulo diz, olha o testemunho dele. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Você já chegou a esse limite alguma vez? Alguém aqui já? Pensou assim, não vai dar mais, vou morrer. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Presta atenção como ele nos ensina. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deus pode permitir, sim, que cheguemos no limite. Amadurecer não é aprender a confiar mais na nossa resistência. Descansar no Deus que ressuscita os mortos. Timóteo, se concentre então, filho, no bom combate. É preciso separar aquilo que lá no MMA dizia, os homens dos meninos. Ei, menino e menina. Sim. O ouvido mais próximo da minha boca que é o meu. Continua, verso 8. Veja agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A serenidade de saber que está indo para a presença de Jesus dava a Paulo uma experiência agradável, com a expectativa do futuro. Mesmo que o imperador o condenasse à morte, o tribunal de Roma o considerasse culpado, revogar o veredito de Nero, esperando. Justiça de Paulo? Claro que não, gente. De Cristo. Mas eu sei que você olha para a vida do apóstolo Paulo, como eu olho também, admirado, e fala assim, mas esse homem merece a coroa da justiça mesmo, ele trabalhou mais do que qualquer outro, ele sim é merecedor, e se gastou pelo evangelho. E aí Paulo, trabalhado pela graça de Deus, olha para mim, para você e diz assim, não somente a mim, todos quanto amam a sua vinda. Toda a justiça não é só para Paulo, é para você, discípulo do Senhor Jesus. Todos que verdadeiramente colocaram a sua esperança na vinda de Cristo. A pergunta que eu faço para você é: você ama a vinda de Jesus? A vinda de Jesus significa frustrar os seus sonhos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, disse Paulo, nós somos mais infelizes de todos os homens. Depois de ter falado do seu passado, combatiu o bom combate, e também de falar do seu futuro, a coroa da justiça estava guardada, agora ele vai abrir o seu coração e dizer como ele está se sentindo no presente, como ele está vivendo aquele momento da sua vida. Sim, para Timóteo, verso 9. O mais depressa possível. A graça de Deus, irmãos, não anula a nossa humanidade, nós continuamos os humanos. O céu não é aqui. Ele ainda é um ser humano frágil. Se você cortar o apóstolo Paulo e se você cortar um homem de Deus, vai sair sangue da mesma maneira. Por que eu preciso falar isso? Porque achamos que é sinal de falta de espiritualidade quando nós demonstramos que nós somos seres humanos. Fome, medo, frio. Eu cresci ouvindo gente. A cultura foi bem pesada, a cultura que eu recebi ali no início. Homem, quem homem não chora, garoto. Engole o choro. Que alguns aqui também. Durante um tempo eu acreditei nisso até que o dia. O homem que pisou nesse mundo, aliás, o único homem de verdade, orou.
Paulo é de carne e osso, sente falta de pessoas. A sua comunhão com Deus não o tornava um super-homem. Dentro daquele peito batia um coração carente de relacionamentos. Veja, em vários momentos, cuidado com o cristianismo triunfalista. O cristianismo triunfalista vende aquela ideia que homem de Deus e mulher de Deus não pode ficar triste. Pode chorar, não há espaço para a tristeza. Assim, gente, há espaço para o lamento. Nós não somos infelizes. Dor. Pisou um homem de verdade, como eu falei para vocês. Ele disse lá no Getsemane: a minha alma está triste até a morte. Tem que haver espaço no nosso cristianismo. A tristeza. E como eu falei no domingo passado, até para as orações ácidas. Doendo. Eu estou com raiva da minha esposa agora. Para Timóteo, vem depressa. Antes do inverno. Na capa. No inverno a navegação fica difícil, a capa de lã grossa. Verso 10 a 13. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos. Traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Nós temos uma ideia que um homem cheio do Espírito Santo, ele é um Superman. Eu estava lendo sobre Jonathan Edwards, aquele pastor, experimentou um avivamento. E nesse livro sobre avivamento, ele diz assim: o homem pode experimentar um grande avivamento e mesmo assim tem necessidade de ir ao banheiro. Coisa simples que eu estou dizendo para você aqui. Cheio do Espírito Santo, você precisa fazer suas necessidades. Está entendendo, gente? Temos uma ideia equivocada de uma pessoa cheia do Espírito Santo que ele vira um Superman. Não. De maneira nenhuma. Jesus dormia, comia e até tristeza ele demonstrou. Mas eu gostaria aqui de destacar dois nomes, Demas e Marcos. Porque a Bíblia diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas era um cooperador de Paulo, alguém que caminhou com Paulo e que Paulo chamou de irmão. Em algum momento da sua vida ele tinha uma aparência piedosa. Demas. É tristeza, gente, quando você discipula alguém. Com o coração. Paulo maduro, está preocupado com Timóteo. Timóteo tinha uma personalidade um pouco frágil. Paulo está assim: será que Timóteo vai virar outro Demas? Mas eu quero destacar aqui Marcos. Ele fala de Marcos. Marcos foi motivo da maior divisão de uma equipe missionária. Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária, Marcos quis voltar para casa. Voltou, abortou a missão. A segunda viagem, Barnabé disse para Paulo: ô Paulo, o primo Marcos quer ir com a gente. Barnabé é o tipo de acredita que alguém pode ser restaurado quando vacilou. Ah, sim, possibilidade de novos recomeços. Paulo, ainda imaturo, um garoto, diz comigo: só se erra uma vez. Errou, acabou. Conhece gente assim? Conhece? Vacilou, acabou. Comigo ele não vai. Comigo esse sujeito só erra uma vez. Atos 15, Paulo não achava justo. Ele tinha afastado deles. Paulo não estava disposto a confiar em Marcos. A situação foi tão complicada. Pediram. O negócio pegou fogo. E agora o apóstolo Paulo está mais maduro, sabendo que vai morrer. Ele diz assim: encontre o Marcos. Traz esse menino aqui para mim. Paulo diz algo para mim que é demais. Pois me é útil para o ministério. Eu fico impressionado com essas palavras, irmãos.
Porque Paulo um dia disse: ninguém busque o seu próprio interesse, sim de outro. Mas houve um momento na sua vida que ele foi incoerente, como eu sou incoerente em vários momentos da minha vida, porque você só vai encontrar coerência de verdade em Cristo, daquilo que ele falou e viveu. Paulo que disse: ninguém busca o seu próprio interesse, aqui, Marcos não vai com a gente, acabou, é minha palavra. Sério. Sério, tem um homem que sabe que vai morrer. Isso. Ministério tem esse homem, não tem acesso à internet. E ministério? Louvado seja Deus por esse texto. Seria o suficiente para a gente falar sobre Paulo nessa noite. Agora presta atenção, igreja do Senhor. No mundo ideal, coisas como aconteceram com Paulo, João Marcos e Barnabé não deveria acontecer. Mas no mundo real acontece. Você que nos visita, saiba de uma coisa: crente tem às vezes dificuldade um com o outro. Já entre para o cristianismo sabendo disso, porque somos inacabados. Não deveria acontecer. Mas Deus não deixou de registrar para nós que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão e não conseguiram caminhar juntos. Mas saiba de uma coisa também, que pela graça de Deus nós podemos consertar os nossos erros, aliás, devemos. Eu pensava daquela maneira porque eu era um menino, uma menina. Perdão, porque eu amadureci. É útil para o ministério. Verdade, irmãos, é quando você olha para o seu passado, e eu já conversei com várias pessoas que me falaram o seguinte: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Ah, não cresceu uma linha. Se é alguém inacabado, como você fala que você nunca se arrependeu de nada? Maturidade é quando você olha e fala assim: hoje eu não faria daquele jeito. Marcos, minha é útil para o ministério. Está delirando, gente? Será que é um momento de delírio? Você vai morrer, cara. Certeza do passado. A convicção do futuro não pode paralisar o presente. Se estiver respirando, eu tenho um ministério. Gente, ontem a Gedra me apertou, porque a Gedra faz as perguntas mais difíceis para mim. E é sempre sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que Gedra, o homem vai morrer. E ele tem ministério ainda. Ele não sabe como Deus vai usá-lo, mas ele tem ministério, porque até o último fôlego da sua vida, ele é um propagador do Evangelho. Não esqueça disso. É o último fôlego, tem ministério, o ministério não acabou. Porque não acabou, presta atenção como ele é coerente aqui. Olha como o raciocínio dele é lógico. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe, gente? Provavelmente é o Antigo Testamento. O ponto é, porque ele tem ministério, ele quer aprender ainda, preso, sabendo que vai morrer. Como assim, gente? Paulo quer ler. Um homem que foi ao terceiro céu. Até o último da sua vida, até o último momento ele quer aprender. Isso não mexe com você, não? Nós achamos na nossa meninice que já sabemos de tudo. Eu não tenho que aprender mais nada. Vira os ombros do Spurgeon agora. Projeta. Ele foi inspirado, mas ainda assim quer livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos, mas ainda assim quer livros. Ele viu o Senhor, mas ainda assim quer livros. Ele teve uma experiência mais ampla que a maioria dos homens, mas ainda assim quer livros. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que eram proibidas ao homem pronunciar, mas ainda quer livros. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento e ainda quer livros. Mesma forma que ele diz a todos os pregadores. Verso 14, 15. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez.
Tome cuidado com ele também, você. Resistiu fortemente às nossas palavras. Esse homem que entregou Paulo. Paulo não está expressando aqui um desejo vingativo, mas apenas entregando o julgamento nas mãos de Deus a quem pertence a vingança. Mas, ao mesmo tempo, a intenção de Paulo aqui é proteger Timóteo. Ele resistiu, Timóteo, às nossas palavras. E me causou muitos males. Fique atento. Agora preste atenção, irmãos, porque este homem foi bênção na vida de tantas pessoas e agora ele está sozinho, solitário. O Redentor Jesus Cristo disse aos seus discípulos antes da cruz: eis que vem hora, e já chegou. Vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Pedro. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Paulo carregava no seu corpo as marcas. Eu não estou criticando tatuagem aqui. Marcas de Cristo aqui. Uma vez que ele apanhou tanto, acharam que ele tinha. Eu fui resgatado da boca do leão. Não se sabe se isso aqui é literal, porque tinha um imperador que o apelido era Leão. Pedro chama Satanás de leão também. Mas não importa, o que importa é que o Senhor o assistiu. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todos sempre. O meu destino e o seu destino não está nas mãos de Satanás. Sim, gente. O Senhor me levará seguro. Morte não é uma derrota de Cristo. Uma aplicação para nós aqui, quando a coisa ficar horrível, insuportável, sabe o que Deus faz? Vai ficar terrível. É o máximo que a morte pode fazer com a gente. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Eu preciso gastar um tempinho com vocês aqui. Eu já fui questionado várias vezes. Por que nos nossos dias não acontecem os milagres no período que aconteciam no período apostólico? E Paulo, que tinha o dom de cura, as credenciais apostólicas, deixa Trófimo doente em Mileto. Paulo, que um dia pregou um sermão longo e alguém caiu, e ele foi lá e ressuscitou a pessoa. Deixou o Trófimo doente. Por quê, irmãos? Está na nossa administração curar as pessoas. Duro que eu vou falar aqui. Mas quem disse que Deus quer curar todo mundo? Jesus curou todas as pessoas quando ele pisou aqui. Não estou falando aqui distante do problema, não. Vocês sabem muito bem, são 10 cardioversões, 2 ablações e estou aguardando a terceira. Estou doido para fazer a terceira. Nós oramos por milagres. Creio que Deus continua fazendo hoje. Ele faz quando quer. Paulo era um homem de fé, gente. Deixou Trófimo. Eu era menino. Agora que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Assim termina o texto. O Senhor esteja com seu espírito. A graça esteja com vocês. Essa era uma carta para ser lida na igreja de Éfeso. Deus não registrou. Vou passar esse vídeo do filme, Paulo. Se você não assistiu, veja esse filme. Peço alguém para apagar a luz aí, por favor. Depois eu faço algumas aplicações finais.
esse homem. Morte é, sem dúvida, uma das coisas mais assustadoras da humanidade. Uma palavra de esperança. O corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. É ele que diz, projeta na Clara. Com tua boca você confessar Jesus como Senhor, e seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ia no Senhor Jesus. Segunda aplicação. Esse processo de deixar de ser menino, duas transformações acontecem na nossa vida. Uma externa e uma outra interna. A transformação externa é que Deus, quando vai amadurecendo a gente, vai engrossando o ouro da gente. Osência. Ouro de jacaré. As costas vão ficando fortalecidas e grossas. E a mudança interna que acontece é que o coração vai amolecendo. Esse é o processo que nós vimos aqui na vida do apóstolo Paulo. E Deus, amorosamente, vai engrossando o nosso couro e amolecendo o nosso coração. Por isso, dado você interpreta o amor de Deus. John Piper. Se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza, conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Eu creio que Deus dá isso tudo aqui, gente. Saúde, conforto, riqueza. Cuidado quando você interpreta que Deus só te ama se você receber essas coisas. Entendeu? Eu era menino. Eu pensava como menino. Falava como menino. Cheguei a ser homem. Por último, ele está na prisão, gente. Não pode pregar. Pode pregar, ele resolve ler. Porque ele quer aprender. Ele quer alimentar a mente, o coração. Eita, gente, a gente precisa desejar ardentemente o genuíno leite. Vamos ler bons livros também. Precisamos ler a Bíblia e ler bons livros. Mais uma vez, Spurgeon. O homem que nunca lê, jamais será lido. Aquele que nunca cita, jamais será citado. Aquele que nunca usa os pensamentos do cérebro de outros homens, prova que ele próprio não tem cérebro. Os ministros também é aplicável a todo o nosso povo. Paulo junto com Moisés. Feras da internet vão dizer que hoje você precisa produzir textos curtos, porque as pessoas não gostam de ler textos maiores. É verdade que existem pessoas que têm capacidade de sintetizar, de resumir pensamentos. Mas cuidado com essa ideia. Eu tive aula com um dos homens mais inteligentes que eu considero. Textinho de caixinha de resposta que você vai chegar aos grandes pensamentos sobre a história cristã. Os meninos, eles querem o seguinte: pastor, tem livre-arbítrio, sim ou não? Predestinação, sim ou não? E querem só essas respostas rasas. Quando você precisa parar, meditar e talvez ler, e ler muito. Cuidado, então, quando você entra nessa onda em se alimentar com frases curtas. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar, mas eu estou falando para você. Paulo disse assim para Timóteo: diga na palavra. A ideia no grego, ele sabe o que é? Se canse. Estudando a palavra de Deus. Os irmãos sempre.
do mais próximo. Deus me ajude. Isso também na ceia do Senhor. Mas o que nós vamos falar com Deus nessa hora? Paulinho, por favor, também. Tem mais algum presbítero com disponibilidade? Verli, por favor, também, se eu puder estar aqui com a gente. Para gente. Tranquilos. Acontece. Deus bendito. Sem a ação do teu Espírito, nós vamos sair daqui apenas com mais informações.